Não dá pra gente fazer questão fechada ou falar questão fechada no futebol. E claro, esse vai ser o primeiro assunto aqui da grande jogada. Vamos falar do Fortaleza também e dos problemas que tem o técnico Marcelo Chamusca. Contudo, no entanto, todavia, tem gente chegando pro tricolor do PC, tá? Tem contratação. A gente já falava do João Paulo ontem aqui no programa, então o João Paulo está confirmado e tem mais um zagueiro para a equipe do Fortaleza. Inclusive, para a partida contra o Vasco depois de amanhã, a zaga é um setor que traz dor de cabeça para o Marcelo Chamusca, que não é aquela dor de cabeça boa, nunca vi dor de cabeça boa, mas não é aquela dor de cabeça boa que a gente fala no futebol, não. Pelo contrário, tem problemas por ali o técnico Marcelo Chamusca, mas é assunto para daqui a pouquinho, para a gente papear nesta quarta-feira de muitos jogos, quarta-feira de definição e decisão pela Copa do Brasil. E claro que a gente tem sempre a companhia agradabilíssima de Wilton Bezerra, o comentarista que joga com a verdade. WB, muito bom dia, chegou a quarta-feira, quarta de decisões pelo Brasil e por aqui com a gente também, né, Wilton? Bom dia, Antero, bom dia, meus amigos, a audiência do programa, pessoal aí da técnica, a reportagem. Olha, interessante, quando o Chamusca falou que queria contratações, eu achei assim um negócio meio estranho, meio esquisito. Um negócio que eu não esperava, porque essa do treinador chegar, se eu quero contratação, é uma coisa assim, sabe? Principalmente quando a gente imagina que ele tem a solução na mão. Ele tem, quantitativamente, aquela condição para não pedir contratação. Mas vejam como o futebol é. Esse massacre, essa programação, esse absurdo em matéria de programação. O jogador Quinteiro fora de ação, e já faz um bom tempo. O Jackson também, o Paulão de repente com Covid, Roger volta a se machucar e o time do Fortaleza fica praticamente desarmado ali pelo miolo diário. E tem que contratar em caráter de urgência um zagueiro, no caso o Wanderson, não é esse? O do Bahia? Exatamente. Foi do time do Bahia? Então, vejam como as coisas são. De repente o time se desfalca num setor importante. São coisas desse futebol brasileiro, dessa coisa chamada calendário, que é um simulacro, isso não é calendário coisa nenhuma, isso aí é a besta-fera em matéria de massacre ao profissional. Mas vamos para o jogo de hoje, né? Tem Ceará na parada contra a equipe do Palmeiras, e de repente me perguntaram se você colocaria o time do Ceará para valer nesse jogo ou pouparia para o campeonato estadual. Ontem na rádio a gente comentava isso. Eu disse, rapaz, se for o Palmeiras completo, o time do Palmeiras, eu pensaria duas vezes na questão de poupar o time para o compromisso pelo Campeonato Nacional. Mas se for o Palmeiras desfalcado, aí vamos pensar de outra forma. Mas pela escalação que eu estou vendo aqui do time do Palmeiras, não tem que contar com essa história, entendeu? De que a coisa já foi resolvida, não. Ou pode ser resolvida. Eu acho que o grau de dificuldade é o mesmo dentro daquilo que o Ceará é obrigado a fazer diante do Palmeiras, até. É isso, Wilton Bezerra. Aliás, já que o Wilton tocou no assunto do Palmeiras, Matheus Aragão já chega com as informações do Palmeiras para a gente abre o programa falando do Palmeiras, por quê? Porque, de fato, chama a atenção a quantidade de jogadores que estão infectados, né, com a Covid-19. São 15, 17 no total, computando também 2 integrantes da comissão técnica, mas o Matheus explica tudinho para a gente de como é que vem o Palmeiras para enfrentar a equipe do Ceará. Fala aí, Zaraga! Muito bom dia, Antero, amigos da grande jogada. Pois é, como todo mundo está falando aí, o adversário do vovô de hoje, o Palmeiras, é aquele adversário indigesto, né? Vem de 8 vitórias consecutivas, embaladíssimo o time do técnico Abel Ferreira, português, que desde que assumiu o Palmeiras só venceu. Foram 4 jogos, 4 vitórias. Mas tem aquele outro lado da moeda, né? O Palmeiras que vem muito desfalcado, inclusive o próprio técnico Abel Ferreira não poderá estar à beira do gramado porque foi expulso no jogo de ida. Além dele, são 19 desfalques no time do Verdão, 15 deles por Covid-19. Então, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Rony, Gustavo Scarpa, que foi um dos grandes destaques do jogo de ida, todos fora. São vários nomes, né? A gente até citou ontem aqui na grande jogada todos esses nomes. E a grande preocupação do Palmeiras é justamente com o gol, né? Isso porque o Everton, titular do time, estava com a seleção brasileira ontem à noite lá no Uruguai, jogando as eliminatórias da Copa, e voltou às pressas num voo fretado aí,
junto com o zagueiro Gustavo Gomes, que veio da seleção paraguaia, para poder jogar nesse jogo de hoje à noite contra a equipe do Ceará, porque o Jailson, que é o reserva imediato, e o Vinícius Silvestre, que é o terceiro goleiro do Palmeiras, testaram positivo para o Covid. Então aí o Everton vem cansado, mas vem para o jogo. Assim, o Palmeiras deve ir a campo com o goleiro Everton, Marcos Rocha, Emerson Santos, Renan ou Gustavo Gomes e Lucas Esteves, Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima e Rafael Veiga, Luiz Adriano e o William. Apesar de todos os desfalques, ainda é um time muito forte que entra em campo hoje à noite, viu, Antero? É um timaço mesmo, viu, Matheus? Se a gente pegar a escalação, provável escalação de hoje e comparar com a da quarta-feira passada, você só não vai ter ali um ou outro jogador, Patrick de Paula sendo titular, o Scarpa na lateral esquerda que está fora por causa da Covid. Bom, a questão da onzena, como se fala, né, como se diz, como diria antigamente, a onzena é praticamente a mesma. A grande dor de cabeça do Abel Ferreira, técnico do time do Palmeiras, é na hora da substituição, né? E aí a gente aproveita para abrir espaço para o técnico palmeirense, que fala para a gente como é que a equipe dele vem para enfrentar a equipe do Ceará, mesmo com essas baixas. A entrega máxima, com qualidade, com organização, com um jogo coletivo muito forte, porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que juntos somos mais fortes, acredito num jogo coletivo, acredito num jogo onde todos dependemos de todos. E a verdade é que os que estão de fora, pelas mensagens que deixam a quem joga, as oportunidades que têm aparecido, os nossos jogadores têm sido inexcedíveis em relação àquilo que é o esforço. Falou aí o português. De fato, Wilton, quando a gente pega, né, a escalação e compara a provável de hoje para a quarta-feira passada, é praticamente o mesmo time do Palmeiras, com exceção de uma ou duas peças. E por que o Palmeiras fez esse esforço danado para contar com o goleiro o Everton, que estava com a seleção brasileira? Ontem o Brasil venceu o Uruguai. Inclusive, o avião da patrocinadora, né? A patrocinadora foi quem trouxe esse jogador junto com o Gustavo Gomes lá do Paraguai. O Everton estava com a seleção. O Jailson, que é o reserva imediato, com a Covid. O terceiro goleiro do Palmeiras também pegou Covid e também estava fora. Então o Palmeiras só tinha disposição de gol, para o gol, na verdade, 2 garotos do Sub-20 e um do Sub-17. Por isso que fez essa logística toda, esse sacrifício para contar com o Everton. Mas ainda assim, para o time titular é um timaço, né, Wilton? Pois é, tirou daqui, né, o nosso Aragão, né? Eu falei isso antes. Chega o Everton, o Gomes zagueiro, e aí tem esse Marcos Rocha, que é titular, todo mundo sabe. O Palmeiras faz ali um quadrado no meio-campo, com Rafael Veiga e Zé Rafael, e ainda tem o Patrick de Paula, porque esse Patrick de Paula é um grande jogador. Ele foi envolvido aí numa questão de máscara e de mudança no caráter, depois que conseguiu esse estrelato rapidamente. Pelo menos é isso que o Palmeiras alega, os dirigentes alegam, desde o Vanderlei Luxemburgo, porque ele é um tremendo de um jogador. Infelizmente, muitos jogadores, por isso mesmo, ficam no meio do caminho, porque todo mundo sabe que a fama altera as pessoas de caráter fraco. Mas ainda pode ser corrigido, porque é um baita jogador. E na frente, o William Bigode, desafiando, inclusive, essa questão do centroavante de bigode, não é? Que está fora de moda, e o Luiz Adriano, que é o artilheiro. Então, sinceramente, eu não encararia o time do Palmeiras como um time, agora sim, capaz de tomar 3 gols do time do Ceará. Eu não julgaria dessa maneira. Parada indigesta, aquela missão que muitos consideram impossível, embora se faça imediatamente o reparo. Olha, em futebol não existe o impossível, de maneira nenhuma. Aliás, soa bem, né? O efeito auditivo da frase é muito legal, mas vamos para a realidade dos fatos. A dificuldade que o Ceará tem para marcar gols e ainda premido, né, pela necessidade de fazer 3 gols para partir para as penalidades. Parada dura, embora futebol não gosta de profetas. Não adianta o Wilton Bezerra estar aqui fazendo previsão, dizendo que já aconteceu, a dificuldade é imensa, não tem saída. Eu não meto mão nessa cumbuca, não.
meu querido Até. E quem não fixou a escalação do time do Palmeiras, a gente coloca para você mais uma vez, só para a gente ver como é que vem o adversário do time do Ceará. O Everton, Marcos Rocha, Emerson Santos. Acho que o Renan vai jogar. Acho que o Renan vai jogar. Aí a gente tem no meio Patrick de Paulo, o Rafael Veiga, o Zé Rafael, Lucas Lima, Luiz Adriano e William Bigode. Deve ser essa escalação. A gente colocou lá o Abel Ferreira porque ele é o técnico, né, do time do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira não vai ficar no banco de reservas, nem o seu auxiliar imediato ficará no banco de reservas porque foi infectado com a Covid e o Abel foi expulso, está cumprindo a suspensão automática. 11h25, esse é o Palmeiras. Antero Neto e o Ceará. Quem traz as informações é o Del Luiz. Fala aí, Deodoro. Fala, Antero, abraço pra você, para o telespectador da TV Diário. O Ceará enfrenta o Palmeiras daqui a pouco na Arena Castelão, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil. Primeiro jogo, quarta-feira passada em São Paulo, a derrota por 3-0. O Ceará quer reverter isso aí e avançar na competição. Kleber, Jacaré, Adilson e Saulo Mineiro estão de fora, já jogaram a Copa do Brasil, não enfrentam a equipe paulista daqui a pouco. Felipe Viseu deve, enfim, começar uma partida vestindo a camisa do Ceará, já que Rafael Sobe saiu, Kleber não pode jogar, Rodrigão também foi embora e aí só tem Cristiano das categorias de base, dos aspirantes que tem condição de jogar, é atacante de área também, por isso Felipe Viseu deve ser o escolhido do técnico Guto Ferreira. Agora, a grande novidade é Vinícius, o Vina, que está de volta à equipe considerada titular para o jogo diante do Palmeiras esta noite na Arena Castelão. Tá falado, Antero? Tá falado sim, brilhando o Del Luiz. E o Fernando Sobral, que certamente vai estar como titular, ele falou com a imprensa ontem e disse que o time, claro, acredita sim na classificação. O primeiro passo é acreditar que é possível. Muito difícil, sabemos, né, dessa dificuldade, mas também acreditamos que não é impossível, né? Então, eu acho que assim, o nosso primeiro pensamento é fazer o primeiro gol, né, buscar o primeiro gol a todo custo, né, ali logo no começo, porque eu tenho certeza que assim vai clarear, as oportunidades vão surgir e a gente tem que ser efetivo, né, para botar a bola para dentro, para conseguir o nosso objetivo. O que é que o Ceará precisa fazer de diferente, Wilton, em relação aos dois últimos jogos? Não só contra o Palmeiras, contra o Grêmio também, que tomou 4-2 e perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Tem que mudar a escalação, o quanto que o Vina faz de diferença na atuação do time do Ceará, já que ele volta hoje. Interessante que o futebol brasileiro, quando ele foi tratado como poesia no mundo inteiro, principalmente depois do bicampeonato, estudaram o Brasil, estudaram as pernas de Garrincha, estudaram todos os aspectos para descobrir por que esses bailarinos, como eram considerados os nossos jogadores, como é que eles produziam um futebol tão maravilhoso. E na época eu me lembro que descobri um treinador que me parece que é francês ou suíço, um nome esquisitíssimo. Ele disse, nós temos que ter uma preparação física para correr o dobro. Porque só correndo o dobro, mais do que os brasileiros, nós vamos conseguir um equilíbrio. E, na verdade, durante esse tempo todo, os europeus eles trabalharam bem, pegaram, evidentemente, do Brasil muitos aspectos, várias lições, e hoje nós temos uma situação em que o Brasil talvez não consiga sentar, participar de uma mesa de debate internacional de grande rendimento. Nós estamos atrás, a Europa está lá em cima, no outro planeta. Veja como as coisas são. O que os times do Ceará têm que fazer é primeiro correr o dobro, que é a sua grande arma. O time do Ceará ele tem a qualidade da aplicação. Ele é um time fisicamente considerado bom e isso o treinador Guto Ferreira conseguiu descobrir e extrair do time. Agora, tecnicamente, tem problemas. Tem problemas, principalmente na peça de ataque. Como é que vai ser? É preciso analisar direitinho aí. E os próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro? E esse horror do que se fala em termos de descer para as trevas do Campeonato Nacional. Eu estou achando a coisa muito complicada, sério. Eu estou vendo a situação carente de uma análise mais profunda. Primeiro vai ter que melhorar a técnica. Viseu, por inteiro. Agora sim, por inteiro. E não por pedaços, por momentos dentro da partida. É acreditar na força desse Fernando Sobral, fazer com que o time do Ceará
tenha condições de realizar uma dupla função, não ficar apenas encolhido, esperando a morte chegar. É aquela filosofia, podem considerá-la um pouco rasteira desse comentarista, mas eu asseguro que ela está correta. Quem fica se escondendo na vida não vai para lugar nenhum. Quem acha que deve só se proteger e não ter iniciativa dentro da nossa existência, eu acho que está rifado, está despachado. Então o time do Ceará não vai poder ficar esperando que o time do Palmeiras faça com ele o que fez lá em São Paulo. Inclusive com aquela tacada violenta de 3 gols em 6 minutos de partida. Isso da boca para fora está tudo bem, está tudo explicado. Agora, na prática, eu confesso para os senhores que eu tenho, evidentemente, as minhas dúvidas. Eu não vou fazer aqui um comentário ufanista dizendo que o time do Ceará vai driblar essa dificuldade e vai passar por cima. Porque aí eu estaria fazendo um comentário para parecer agradável. Desejo o melhor. Quem é que não quer o melhor? É a Copa do Brasil. Vejam que a competição acaba se tornando importante nesse desfecho, não só pelo dinheiro, mas pelo aspecto técnico. Olha a situação do time do Flamengo. Sair da Copa do Brasil a essa altura dos acontecimentos pode gerar uma turbulência interna tremenda. Então vamos acreditar que, na verdade, o imponderável Futebol Clube, ele se faça presente em favor do Ceará nesse jogo de hoje. A gente segue ouvindo Fernando Sobral, que falou sobre o pensamento do time a respeito dos desfalques da equipe do Palmeiras, que a gente pontuou aqui também. A gente está preparado para o melhor Palmeiras possível, né? Muita gente falou que seria fácil o jogo lá, por eles terem aqueles desfalques todos, mas é uma oportunidade para quem vem entrando, e eu tenho certeza que quem estiver lá, quem estiver tendo essa nova oportunidade lá com a camisa do Palmeiras, vai tentar dar o melhor de si, vai procurar mostrar trabalho, né, para criar dúvidas na cabeça do treinador deles, mas, como eu falei, estamos preparados para o melhor Palmeiras, não devemos pensar muito neles, porque a gente tem que correr atrás do placar e a gente está focado somente no nosso trabalho, fazer o nosso melhor para conseguir essa classificação. Eu estou olhando aqui as mensagens que estão chegando através do nosso WhatsApp, principalmente, claro, né, no momento da torcida do Ceará. E o torcedor está até otimista, viu? O Wilton está querendo falar, mas olha, Wilton, o Aureliano, o torcedor do Ceará na Pajuçara, disse que vai ser 4-0, também otimista. A mesma forma aqui, o Dadilson está dizendo que é difícil, tem que ir com tudo, mas não é impossível. Você queria falar, Wilton? Não, eu fico coçar o ouvido, eu sou inquieto, sabe? Eu não consigo ficar olhando direto para uma coisa. Eu sou realmente incorrigível nesse ponto, né? Mas tudo bem. Mas eu queria dizer o seguinte, aproveitando o espaço, o Fernando Sobral disse uma coisa interessante. Antes do jogo do Palmeiras, todos nós fomos acometidos de uma certa, arrogância. A gente achava que depois de desclassificar o Santos, o Palmeiras era difícil, mas davam-se um jeito. Não foi assim. E o time do Ceará teve muita culpa nisso e precisa corrigir aquele comportamento para o jogo de hoje. É isso aí. Porque eu vi o Wilton assim, eu achei que estava levantando o dedinho de Wilton Bezerra. Mas, pessoal, vamos ver a escalação do time do Ceará, então. Eu recebi a informação de que o Ceará... Primeiro, essa escalação é aquela mais básica, né? Com a continuidade do técnico Guto Ferreira. Para Samuel, Luiz Otávio, Thiago, Bruno, Fabinho e Charles, Vina, Sobral, Léo Chu e Viseu. Contudo, no entanto, todavia, Wilton, só para a gente fechar esse assunto aqui do Palmeiras contra a equipe do Ceará, eu recebi uma informação de que pode ser que o time do Ceará seja uma equipe mais ofensiva. Então, como seria o mais ofensivo? Imagina aí, você tira o Fabinho, ficaria na volância Charles e Fernando Sobral, seriam os 2 jogadores. E do meio para frente, o Ceará teria Vina, Lima, Leandro Carvalho e Viseu. Seria esse quarteto de ataque. Vina, Lima, Leandro Carvalho e Viseu. Não sei se vai ser essa formação, mas que o Guto chegou a trabalhar essa formação ontem no treinamento de apronto. Pode ser que isso em algum momento do jogo, ou então de cara logo, né? Mas o basicão é isso aí, viu, Wilton? Pois é, rapaz. Eu penso aqui sempre do Leandro Carvalho. Leandro Carvalho eu diria, mais mal educado do que raposa criada em casa, né? Ele não consegue se equilibrar emocionalmente, e é um jogador disposto, é bem verdade, mas muitas vezes usando essa disposição de maneira errada, tentando aquela jogada impossível,
possibilitando o contra-ataque ao adversário. Então, é um jogador imprevisível, tem esses dois lados da questão. No caso do Lima, eu gostaria, sinceramente, que o Lima um dia pagasse o feijão. E você sabe que, como disse o violeiro, a situação está muito difícil. Feijão de corda a 100, arroz a 110. Se Deus não pisar no freio, não vai escapar ninguém. Já dizia o Furiba, o grande violeiro. Então, que o Lima pagasse esse feijão. Porque não é um jogador que transmite, digamos assim, uma fé de que a coisa vai ser resolvida. Eu acredito nessa formação que está aí. Está aí. Desejando, naturalmente, que o Charles tenha conseguido um pouco mais de condição física para auxiliar o Fernando Sobral ali. Viseu, Léo Chu e mais um atacante dentro de um 4-3-3, exatamente dentro de uma disposição para atacar. Mas a gente sabe que o futebol, uma partida, por maior que seja a necessidade de ganhar, ela é tecida por momentos, minuto por minuto. Não adianta você abrir a guarda e ir para cima do time do Palmeiras, que isso pode fazer muito mal à saúde do Ceará também. Sem sombra de dúvidas. Tem que ter disposição, já falou o Wilton Bezerra, né? Para ter disposição, todo mundo sabe qual é a receita. Não é nenhum mistério, pode jogar, Zonhão, não é nenhum segredo. Até porque a gente fala todo dia, é Hipermeno, meu amigo. Ah, Antero, vou lá na farmácia comprar Hipermeno. Pera, que na farmácia você não vai encontrar. Você só encontra Hipermeno através desse número aqui, ó, do 0800 270 1111. Antero, se pela primeira vez estiver acompanhando aqui a grande jogada e estiver se ligando aqui no Hipermeno, diz, Antero, o que é Hipermeno? Primeiro de cara, eu digo para você que Hipermeno é saúde, que Hipermeno é 100% natural, que Hipermeno vai te ajudar a viver melhor. Se o seu corpo está dando sinais que a coisa não está muito bacana, que você não está disposto, que para levantar da cama é complicado, se de noite você tem cãibras, se suas mãos estão sempre dormentes, se o seu pé está muito inchado, se você não consegue bater um rachinha, meu amigo Zoião aqui, né, tava meio complicado. Então ele colocou Hipermeno na vida dele, ele dizia outro negócio, mas ele poupei. Ele colocou Hipermeno na vida dele, mas se você está passando por aqueles problemas, você sabe o que é que eu estou dizendo, Hipermeno resolve até isso, né não, Glauco? Pode deixar comigo que saúde, disposição, qualidade de vida, vigor e energia, eu falo do Hipermeno. Há mais de 10 anos no mercado, mudando a vida de milhares de brasileiros. E eu garanto, vai mudar a sua também. Basta você ligar agora, acreditar e pedir o seu. Dê adeus à má circulação sanguínea. As mãos vivem formigando, os pés inchados, dormentes, o joelho consegue nem dobrar direito. Tá deitado numa rede, é chamando o menino para levantar. Não varre mais a casa, não varre mais o quintal, não cuida mais das plantinhas. Meu patrão, nem jogar bola você tá jogando mais, porque é dor aqui, é dor ali. Tá na hora de tomar uma atitude. Então a atitude é ligando para o Hipermeno. Ligue agora e peça o seu. Cuide da sua saúde e de toda a sua família. 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. Hipermeno é bom demais! É ótimo esse Hipermeno. Antes do intervalo mesmo, deixa eu mandar um abraço aqui. Deixa eu ver aqui, Antero, eu irei embora fazendo... É o Antônio do Gereissati, achei o nome dele. Antônio está perguntando por que o Ceará não contrata ninguém. O Ceará deve estar fechando com o Arthur Caíque, que é cearense de Barbalha. O Arthur Caíque tá na equipe do Cruzeiro, então deve ser o reforço do Ceará para a sequência do Campeonato Brasileiro. Aquele que tem uma barba assim, um maiorzinho e tal, jogou no Bahia no ano passado, tá na equipe do Cruzeiro, então o Ceará deve anunciar nas próximas horas ou até sexta-feira o Arthur Caíque. Daqui a pouquinho a gente fala no Fortaleza, que também tem novidade no Leão, tá? Segura aí que a gente volta já. Estamos de volta com a nossa grande jogada. Depois de amanhã, o Fortaleza entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. São 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Para trazer notícias do Tricolor, a gente vai até a nossa redação conversar com o Gustavo de Negreiros, que está lá no batente. É só acessar diariodonordeste.com.br/jogada. Gustavo, um grande abraço para você, e o Chamusca vai ter muito problema para colocar o time em campo depois de amanhã, né? Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, Antero? Bom dia. Wilton Bezerra, todo mundo. Realmente Fortaleza vai ter alguns problemas para esse jogo, né? Fora a sequência que está tendo de derrotas, né? 4 derrotas seguidas. E vai ter menos 3 jogadores devido a infecções por Covid, né? O Oswaldo, Yuri César e o Paulão, que foi o último que foi confirmado ontem à noite, né?
e não vai estar disponível para esse jogo. O Fortaleza que contratou 2 jogadores agora essa semana, última semana, né, onde se encerra o prazo de contratações. E o Wanderson, zagueiro, acabou de ser confirmado agora pela manhã. Wanderson, zagueiro, acaba de ser confirmado. Wanderson estava onde? Eu já estou vendo aqui a notícia, ele estava no Bahia, né, Gustavo? Exatamente, zagueiro do Bahia. Não vinha sendo titular, mas é um zagueiro que tem história no futebol, né? Atuava no Atlético Paranaense, atuou também no futebol japonês. Então, um jogador que tem experiência, às vezes o cara não está vivendo uma boa fase em um time A ou B, mas consegue se encontrar no outro clube, né? O Fortaleza tem boas histórias disso, né? Até o próprio Paulão não vinha tão bem assim antes e se encontrou no Fortaleza se tornando uma referência. A gente está vendo, inclusive, aqui algumas imagens do Wanderson. Então, o Wanderson, que estava na equipe do Bahia, o Wanderson fez um jogo com o Bahia na Série A do Campeonato Brasileiro. Já atuou, como o Gustavo falou, do Atlético Paranaense, ou no Atlético Paranaense, então é um jogador que o Fortaleza contrata para a zaga. E até porque, agora há pouco a gente estava falando de desfalque, na nossa tela ficou a informação, né, que o Fortaleza tem 6 desfalques para o jogo contra o Vasco. O Yuri César e o Oswaldo, como o Gustavo já tinha lembrado para a gente, que testaram positivo para a Covid-19. O Felipe, que está suspenso. E a grande dor de cabeça do Marcelo Chamusca é para a zaga, porque o Roger Carvalho e o Quinteiro estão machucados e o Paulão foi o último infectado da equipe do Fortaleza, ou testou positivo da Covid-19, então o Fortaleza tem a ausência desses 3 zagueiros, por último foi o Paulão, né, Gustavo? Exatamente, Paulão foi diagnosticado com Covid, a confirmação veio ontem à noite, né? E agora o Chamusca vai ter que improvisar ou então utilizar jogador da base, no caso o João Paulo, né, que segundo informações que a gente tem, ele viajou e vai poder defender o time. Mas também tem a opção do Chamusca colocar o Bruno Melo, né? Que é um lateral que pode também jogar de zagueiro, tem essa qualidade, tem altura e pode ter bom desempenho na bola aérea. Gustavo, por hora, muito obrigado aqui pelas notícias do Fortaleza. Torcedor do Fortaleza, do Ceará, do Ferroviário, do esporte em geral, é só acessar diariodonordeste.com.br, não é isso? /jogada, né, Gustavo? Exatamente, pode acessar que tem muita informação lá. Legal. E bota Haroldo Pedreira para trabalhar, tá só conversando ali com o Juliano. Valeu, Gustavo, muito obrigado pelas informações. Deixa eu voltar então com o Wilton Bezerra para a gente analisar essas notícias que o Gustavo passou para a gente. Primeiro, Paulão, Wilton, fora, contabilizar então 6 desfalques do time do Fortaleza. Desses 6 desfalques, 3 são zagueiros. Pesado para o Marcelo Chamusca, né, Wilton? É pesadíssimo, né? Principalmente com relação ao Paulão, que vinha sendo a maior figura do time do Fortaleza no seu setor de defesa. Mas o treinador não fica perdido, não. Não fica perdido, não. O Bruno, todo mundo sabe, joga pela quarta zaga, Carlinhos pelo lado esquerdo, está resolvido, Tinga, o Gabriel. Então, nesse aspecto, não fica, como se diz, né, popularmente, não fica no mato sem cachorro de forma desesperada. A partir do sistema de meio campo, pode ser um 4-3-3 mais rígido ou com uma flutuação maior, dependendo do que o Chamusca vai fazer. Ele pode ter os 2 volantes e mais um meia que flutue mais, né? Ele falou a respeito do meia que ele quer. Vamos esperar que o Fortaleza tenha resolvido essa questão com a contratação. E na frente ele tem a força, principalmente, do David, que vem jogando um bom futebol. Tem o Elton Paulista, mas, indiscutivelmente, que não tem Yuri, não tem Oswaldo, principalmente Oswaldo. Eu acho que são perdas que a gente deve levar em consideração. E elas estão pesando muito negativamente. Fortaleza, ninguém imaginava que ele enfrentasse uma situação tão difícil. Essa via crucis de 4 derrotas, de 5 partidas sem ganhar. O que o Wilton falou aí responde a pergunta do nosso amigo aqui, rapaz. Cadê? É o Lamartine de Aquiraz, que ele pergunta quem é que vai fazer companhia ao Jackson, né? Deve ser o Bruno Melo na zaga da equipe do Fortaleza. Um abraço aí para todos da torcida tricolor. O Dário, que está no Rodolfo Teófilo. O Cleiton, no sítio Santa Cruz, em Barbalho. Um grande abraço para ele. Deixa eu ver quem mais aqui. O Jordânio, do bairro José de Alencar. Muito obrigado. Reginaldo, de Horizonte, aqui na região metropolitana. Douglas Lima, em Messejana, um abraço. O André Luiz e Ricardo no Quintino Cunha. E também
o Thiago Gadelha, que tem nome de fotógrafo, só pode ser o nosso Thiago Gadelha aqui, repórter fotográfico do Diário do Nordeste, um grande abraço para ele. Só para a gente fechar o assunto, Leão, Wilton, então o João Paulo, que foi contratado, a gente falava sobre ele, aquele meio-campista da Ponte Preta, já está com o grupo, se integrou ao elenco tricolor lá no Rio de Janeiro, jogador que estava em atividade, pode ser utilizado pelo Marcelo Chamusca. E o zagueiro Wanderson, do Bahia, é a mais nova contratação. Então o Chamusca tinha falado depois do jogo contra o São Paulo. Um zagueiro, um meia e um atacante. O zagueiro e o meia já chegaram, Wilton. Eu não conheço o jeito do João Paulo, né? Aquela história que você já conhece. Não é seu jeito, não é que você joga. Mas, evidentemente, que esse jogador foi descoberto pelas suas qualidades. Não pelos gols marcados, porque não são tantos assim. Quanto ao Wanderson, me lembro perfeitamente desse jogador no Esporte Clube Bahia, e deve conhecer o Jackson, né? Deve ter sido companheiro do Jackson lá pelo time do Bahia. Então tinha que fazer isso. Agora, o caráter de urgência é que muitas vezes influi de maneira negativa nas escolhas. Mas tomara que os nossos times tenham acertado a mão nessas contratações. 11h49, agora a gente fala da Eletrônica Central Music. A todo mundo que está acompanhando aqui a grande jogada, e eu falo com muita propriedade da Eletrônica Central Music, porque eu sou cliente da Eletrônica Central Music. É muito fácil de encontrar. Lá você encontra todo tipo de instrumento musical. A Eletrônica é a mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais de todo o estado do Ceará. E quando eu digo que é muito fácil de encontrar, porque são 16 lojas, tem sempre uma pertinho de você, com o melhor atendimento, com muita variedade, com qualidade e o melhor de tudo, com os melhores preços da cidade. Imbatível. Tem sempre uma lojinha, pertinho de você. São 16 lojas em todo o estado do Ceará, esses bairros aqui nessas cidades também. E eu mando um recadinho para o pessoal das lojas, pessoal que costuma acompanhar ali, frequentar a loja do Conjunto Ceará, de Maracanaú, Messejana e Jurema. Essas lojas estão abertas aos domingos até meio-dia, de domingo a domingo, tá? E vem aí a 17ª loja, rapaz, esse Erlânio é um danado. Vem aí a 17ª loja da Eletrônica Central Music, que fica na Oliveira Paiva, 2989. Eu vou repetir, Oliveira Paiva, 2989, ali bem pertinho da Washington Soares. Conhece um pouquinho mais aí da Eletrônica Central Music. Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music, a certeza de encontrar tudo o que você procura. Segura que a gente volta já. Opa, peraí, antes de voltar lá pro estúdio, vamos mostrar uns golzinhos, né? Ontem teve Brasil e o 100% continua. Vitória por 2-0, gols de Arthur e Richarlison. E foi rodada cheia das eliminatórias da Copa. A Argentina também venceu por 2-0. Nico Gonzalez e Lautaro Martínez fizeram os gols. Paraguai e Bolívia empataram em 2-2 e teve gol do Romero de novo, aquele lá do Corinthians. A Venezuela surpreendeu o Chile e venceu por 2-1. Mas a surpresa das eliminatórias mesmo é o Equador. Chegou à sua terceira vitória em 4 jogos. E não foi qualquer vitória, não. 6. Eu disse 6-1 contra a Colômbia. Agora sim, vai daí, Antero. Agora sim, valeu, Zaraga, muito obrigado. Ô Wilton, tivemos vitória da Argentina, vice-líder, o Equador, que nas eliminatórias passadas quase conseguiu vaga para a Copa do Mundo, perdeu espaço nas últimas rodadas e acabou de fora, mas está fazendo de novo uma boa campanha. E o Brasil, que segue 100% de aproveitamento, bateu o Uruguai lá em Montevidéu, 2-0 para a seleção brasileira. Eu vi o jogo, inclusive fiz um comentário para o site do Diário do Nordeste, sou tomado assim por um certo desencanto. Em torno desse jogo, havia uma expectativa muito grande, foram duelos dramáticos, muitas vezes violentos. Quem não se lembra
briga que começou com o Gonzalez e Almir Pernambuquinho, em que brigaram todos os jogadores, 7 anos foi quem? Garrincha, que ficou sentado, e os grandes duelos a partir de 50. E eu fiquei meio desencantado, sabe? Com a maneira de jogar. O próprio time do Uruguai, adversário muito fraco, achando que tem o direito de bater durante o jogo todo. E os outros times sul-americanos? Eu sou um tanto quanto pessimista com relação ao destino do futebol nessa parte do mundo. Mas o Brasil continua aí na base 100%, mas nada daquilo que os textos explicam, dizem, falam sobre a partida. Me desculpem, mas é esse meu sentimento. Interessados estamos, portanto, no jogo da noite, torcendo para que aquela previsão ou aquela máxima do Nelson Rodrigues seja verdadeira. Há resultados que provocam 2 derrotados. Interessante isso. Aquele do dia, né, que perdeu e que vai lamber as feridas para tentar se recuperar, e aquele que venceu, que acha que por isso tem que botar o rei na barriga e imaginar que o resultado já está conseguido. Então, que se tire do futebol lições, principalmente o Ceará, que deve estar muito magoado com aqueles 3-0, porque é muito difícil o espírito de renúncia por parte do jogador que imaginou uma bela figura, influente na Copa do Brasil. De repente, ter que renunciar a isso é duro. Sobe letrinhas. Obrigado, Wilton. Um abraço para você. Amanhã a gente se vê aqui na Grande Jogada. Tá aqui elas, ó. As letrinhas estão subindo. Acabou. Amanhã a gente volta às 11h15 na tela da TV Diário. Beijo para todo mundo. Até amanhã. Tchau.